Pela ordem, com Humberto Adame. O pela ordem é a palavra pela qual, a expressão pela qual os advogados pedem a palavra em juízo e, pela lei, devem tê-la em qualquer situação, em qualquer circunstância. Hoje, nós temos o querido Marlon Reis, professor doutor, ex-juiz, advogado emérito, meu amigo, e que vai falar sobre o tema da condenação do vereador Fantinel, lá no Rio Grande do Sul. Uma ação que nós fizemos em conjunto, ele é o advogado líder, e eu estou como presidente do IAR, Instituto de Advogado do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. Mas, antes disso, a parceria do canal universitário e da TV Zumbi dos Palmares. Lembrando o vestibular da Zumbi dos Palmares. Você que está atento a essa questão toda de passar no vestibular, vá fazer o seu vestibular na Universidade Zumbi dos Palmares. Marlon Reis, por favor, pela ordem, meu querido amigo, você primeiro, fale da sua experiência especialíssima de ter sido juiz notório, autor da lei da ficha limpa, né? E também foi um juiz com vasta experiência, e hoje você é um advogado de muito sucesso, e a gente tem tido muitas oportunidades de ver essa nova coisa combatida que é o dano moral coletivo na questão racial. Mas, primeiro, eu queria que você se apresentasse da forma que melhor lhe aprover e depois falasse do caso Fantinel, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Humberto Adame. É uma honra a nossa parceria aí, já em algumas lutas, algumas demandas. Bom, eu sou Marlon Reis. Para quem não consegue nos ver e só nos ouve, eu sou um homem negro, tenho 55 anos de idade, meus cabelos já estão começando a pratear. Estou usando agora um terno azul marinho, com uma camisa listrada, de azul e branco, sem gravata. E então, eu tenho uma trajetória agora já de 32 anos, né, de vida no mundo do direito, desde a graduação na Universidade Federal do Maranhão. Eu tive a oportunidade de exercer a magistratura por 20 anos. Aos 27 anos de idade, eu me tornei juiz de direito naquele estado. Tive uma passagem de uma experiência muito grande. Me tornei, inclusive, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro, aliás, da história daquele tribunal, convidado pelo ministro Aires Brito, que me deu essa grande honra. Tive a oportunidade de conviver por 2 anos com ele, aprendi muito, uma das principais cabeças, na minha visão, do direito nas últimas décadas no Brasil. Também eu possuo um doutorado em sociologia jurídica e instituições políticas e estou em fase de conclusão do meu pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. E eu voltei a advogar em 2016, pedi exoneração da magistratura, mas questão de registrar que eu não sou aposentado. Muitos me perguntam se eu me aposentei da magistratura. Não, pedi exoneração para advogar, porque era isso que eu queria da vida, sem nenhum desdoiro da magistratura, porque eu amo muito essa carreira, não a deixei por não gostar, eu gostava muito da magistratura, mas realmente meu coração me chamava para lutar ao lado do povo negro, do povo pobre, nas demandas coletivas, e isso foi uma das principais razões para eu deixar a magistratura, e hoje meu escritório é basicamente um dos poucos, né, escritórios especializados em ações coletivas no Brasil, já com várias demandas envolvendo questão racial. E nessa estamos juntos aqui, mais uma vez, com Humberto Adame, lutando no caso sobre o qual viemos falar, aquele episódio dantesco, né, da fala do vereador racista lá no Rio Grande do Sul. Explica para o pessoal que está nos ouvindo como é que se inicia essa ação que a gente faz em conjunto com o Educafro, lá do Frei Davi, no qual você é o advogado.
por que que a gente está processando o vereador Fantinel e tivemos essa vitória recente? Pela ordem, doutor Marlon Reis. Bom, só para rememorar aí, né, chamar de a memória das pessoas que nos assistem, eu estava. Precisamos lembrar que há cerca de 2 anos, aproximadamente isso, né, Adami? Foram descobertos aqueles casos de redução à condição análoga de escravo em vinícolas na Serra Gaúcha. Então, eram 3 vinícolas que estavam usando trabalho análogo à escravidão, foram descobertas, essas pessoas foram libertas, houve a determinação de pagamento de indenizações para essas pessoas, mas quando o Brasil inteiro se indignava com a descoberta de que se praticava trabalho dessa natureza forçada lá nas vinícolas, esse vereador Cláudio Fantinel, ele ocupa a tribuna da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para defender o posicionamento dos senhores escravagistas do século XXI. E ele vai e diz mais, ele desqualifica as pessoas que trabalham ali, dizendo que eram vagabundos e preguiçosos, que os baianos que estavam lá, porque a maioria eram pessoas trazidas da Bahia, pelos chamados gatos, né? Que são essas pessoas que têm o nome pelos quais são conhecidos, essas pessoas têm o papel de arregimentar as pessoas para o trabalho análogo à escravidão. Essas pessoas são trazidas da Bahia, são pessoas negras, nordestinas, pobres, e ele diz são uns preguiçosos que só gostam de tocar tambor na beira da praia e que seria melhor dar emprego aos argentinos, que esses sim são trabalhadores. Detalhe, são homens brancos, né, vindos da Argentina, em contraposição aos negros da Bahia, que são os preguiçosos. Então, ele lamenta a perseguição, entre aspas, a esses viticultores, a esses produtores de vinho, e ele, então, gera uma ojeriza nacional, porque isso repercute muito em todos os veículos, as palavras dele. E aí fez-se uma articulação com entidades ligadas ao movimento negro, a partir do Educafro, do Frei Davi, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, outras que você pode citar aí, e aí foi-se para ação coletiva e tem agora o sentenciamento desse vereador, a condenação pelo juiz. Então, várias entidades, inclusive locais do Rio Grande do Sul, ingressaram. É ótimo isso, porque também o Ministério Público. Então, é uma ação, foram diversas ações civis públicas que foram reunidas em uma só e que permitiram a prolação dessa sentença. Houve uma instrução do processo em audiência, vou explicar para quem não é advogado ou advogada. A instrução em audiência é quando o juiz convoca as partes para ouvir testemunhas, também o depoimento pessoal do réu, no caso, o vereador teve a oportunidade de se manifestar. E aí, depois, juntados os documentos, vídeos, né, a grande repercussão que isso teve na mídia nacional, ouvidas as testemunhas, ouvido o próprio réu, então vieram as alegações finais das partes e o juiz condenou, julgou procedente as ações, condenando o vereador a pagar uma soma de R$ 100 mil de indenização por dano moral coletivo. Eu aproveito para explicar do que se trata isso. As pessoas pensam assim, não, esse dinheiro vai para as entidades, esse dinheiro vai para o bolso de alguém, de algum dirigente. Não, esse dinheiro vai, nos termos expressos do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, para o Fundo Nacional que trata da questão da equidade racial, o Fundo de Igualdade Racial. Esse fundo, ele vai receber esse valor e em que será aplicado esse dinheiro? Entidades da sociedade civil poderão apresentar projetos de aplicação desses valores justamente na
redução do racismo, em lutas contra o racismo. Então, eles precisaram convencer uma comissão do gerenciamento do fundo de que aquele valor será bem empregado se ele for adotado em uma determinada execução de uma tarefa, né? de uma medida para reduzir, que busque reduzir o racismo no Brasil. Então, eu deixo bem claro que esse recurso não vai para o bolso de ninguém em particular, ele vai para projetos de igualdade racial. Até hoje, sempre se viu um ato ilegal, um ato ilícito, um ato de racismo praticado contra uma pessoa como algo que só dizia respeito a ela ou aos seus familiares, dependendo se o caso for de assassinato, como aconteceu com João Alberto Freitas, lá no Carrefour do Paço da Areia, em Porto Alegre. Só tocaria, então, a indivíduos reclamar eventuais indenizações. Ninguém seria contra que esses indivíduos lesados fossem à justiça pedir indenizações. Só que essa não é a única esfera pela qual se pode atacar o racista, a empresa racista, a empresa ofensora. Ela pode responder também pelos danos causados não apenas àquela família, não apenas àqueles indivíduos diretamente envolvidos, mas a toda a população negra em geral. E eu tenho a honra de, com a minha equipe, termos inaugurado esse debate no Brasil. Mostrar que um ato de racismo contra uma pessoa é, na verdade, um ato de racismo contra todos, por várias razões. Para simplificar, eu diria o seguinte, que se numa loja alguém é vítima de racismo, significa que outras pessoas negras podem também ser vítimas de racismo. Então, aquela empresa precisa ser questionada do ponto de vista coletivo, também, sem nenhum prejuízo para as famílias. No caso do João Alberto Freitas, inclusive, elas fecharam um acordo com o Carrefour, essas pessoas, e foram indenizadas. Além disso, nós conquistamos com a nossa ação, num grande acordo gigantesco, 115 milhões de reais para a população negra, além daquele valor que vai para as famílias. Se nós não tivéssemos feito isso, seria um prêmio para o Carrefour, que não seria questionado do ponto de vista coletivo. Da mesma maneira, eu vou dar outro exemplo. Aqui em São Paulo, num shopping aqui de São Paulo, na Zona Sul, em 2022, uma família, uma mulher e 3 filhos, todas pessoas negras, vão ao shopping para compras de Natal. E lá eles são abordados pelo Papai Noel. Quando eles procuraram o Papai Noel para tirar foto, brincar com ele lá, ele diz assim: olha, vocês não eram para estar aqui. Esse shopping não é para vocês. Não é para pessoa pobre. A mãe de vocês teve filho demais. E vocês não têm dinheiro para comprar as coisas que são vendidas para as crianças que frequentam aqui. Então, veja bem, o Papai Noel, se o Papai Noel faz isso, não é? Ninguém está a salvo de nada. O racismo é uma coisa tão violenta no Brasil que nos damos ao luxo de ver uma cena como essa. Entramos com uma ação coletiva, tratando não dos direitos individuais dessas pessoas, dessa família, mas de mostrar que o que aquele shopping fez ofende toda a negritude brasileira. Aliás, não ofende só os negros, ofende também os brancos, de bom caráter, que são antirracistas. Todos se sentem ofendidos por isso. Só os racistas acham que isso não é errado. Então, pedimos, curiosamente, Adame, o juiz indefere a petição inicial, dizendo que não viu ali nenhum ato de racismo e que a Educafro não tem legitimidade para pleitear aquela ação. Ganhamos isso no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que a Educafro e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos têm legitimidade histórica para tratar dessas questões. E que há, sim, elementos que demonstram a probabilidade, no mínimo, de ter havido racismo ali. E mandou abrir ação. Eles recorreram até o Supremo. O Supremo Tribunal Federal diga que eles não têm direito de tentar barrar essa ação, inclusive aplicando uma multa neles de 1% sobre o valor da causa. Já começaram a ter perdas econômicas por conta de uma luta para não enfrentar a realidade de ter que pedir desculpas para o Brasil
para os seus clientes, para essa família, para todos, e pagar para esses projetos de promoção da equidade racial. Para não ter que assumir a responsabilidade, estão lutando com todas as armas e perdendo nas instâncias, pagando multas, e nós vamos até o final, até condená-los. Esse é um novo campo de luta que nós criamos, que o É. Frei Davi muito bem percebeu, apoiou, albergou e colocou a Educafro nesse protagonismo, assim como já estava nisso o IARA, com ações até anteriores, e outras organizações que nós temos que reconhecer, porque isso tudo tem uma história, não vem do nada, é um histórico, né? Sempre vamos herdando as lutas que vêm lá dos nossos ancestrais e agora chegamos a essa E, experiência fantástica. e tem, pela ordem, doutor Marlon, é o Pradão, né, nosso bordão aqui. Tem aquela outra ação do Extra aqui também, que está aí, não sai. O juiz queria pegar custas aqui no Rio de Janeiro do Extra da Barra da Tijuca, né? Que está em andamento. E No caso de está assassinato de um jovem negro, inclusive portador de deficiência, que foi assassinado dentro de um supermercado e é, que o processo está travado há mais de 2 anos. O juiz insistiu no pagamento de custas que não existem por expressa previsão legal na ação civil pública. mas eu aproveito para que você fizesse um chamado, Marlon. Marlon, é isso. Para que essas ações pudessem estar presentes no Brasil inteiro. E só mesmo uma entidade como a Educafro, que tem a Igreja Católica por trás, porque também você pode tomar um revés e partir para a sucumbência com as entidades menores, isso pode acabar com a entidade. Então, a liderança do Educafro, e que o Frei Davi, quando bota aquela batina ali, ele vira um super-homem. Então, pudesse chamar para que mais e mais ações desse tipo, com essa visão e sob a sua coordenação, pudessem ser disparadas em todo o Brasil. Lembrando, mais uma vez, que os recursos não vêm para as entidades que disparam o processo judicial. Dirigentes associativos e também advogados e advogadas que nos assistem, atentem mais para essa questão dos direitos difusos e coletivos. É uma possibilidade de expandir muito a luta. Em vez de ficar só no caso a caso, pensar naquilo que atinge ao mesmo tempo um mar de pessoas vitimadas. Isso acontece muito, o tempo inteiro no tema racial, por conta desse racismo institucional e estrutural que nós temos. Então, a afetação é multitudinária, não é de uma pessoa só, é de multidões afetadas ao mesmo tempo. Então, nós precisamos muito dessa ferramenta e precisamos de mais braços e mãos lutando nisso. Não é uma prerrogativa da Educafro, nem de nenhuma entidade, e nem minha, nem do Adame, nem de nenhum advogado. Todos nós somos chamados a atuar no direito coletivo. A minha experiência mostra, eu não tenho visto casos, e nós estamos na litigância mais dura contra os maiores escritórios empresariais do Brasil. Nós estamos batendo firme, e não só a Educafro, como também eu tenho acompanhado o trabalho de outras entidades que começam a ampliar essa atuação e não tem acontecido essa questão da condenação, até porque a condenação em custas e honorários na ação civil pública, mesmo que haja derrota, só acontece se houver evidente má-fé. Então, o que é má-fé? Quando você inventa casos. Uma ação pode ser improcedente, mas você tentou ali de boa fé. Agora, a má-fé acontece se você mentir, se você trouxer dados, isso não, por isso isso não tem acontecido. Então, não tem acontecido nenhuma condenação de entidade. O máximo que pode acontecer é uma improcedência, sem perda patrimonial nenhuma, sem condenação em honorários, em custas e nada. Então, eu recomendo fortemente, busquem conhecimento. Hoje, uma amiga e companheira de militância, a Valdênia, que
Você tem longa militância na área da infância e da juventude aqui em São Paulo, e está atualmente no Maranhão, lutando por questões raciais também, e várias questões relacionadas a direitos humanos. Ela me exortava o seguinte: vamos montar um grupo para tentar criar um núcleo de estudos voluntário, gratuito, de direito coletivo. Inclusive, eu falei com ela que nós poderíamos pensar, inclusive, num curso de ações coletivas gratuito, e que teriam acesso, as pessoas que tivessem acesso a esse curso poderiam também voluntariamente fazer parte de um grupo de estudos coletivos. Todo mundo, uns dando as mãos para os outros, para crescermos juntos no conhecimento dessa área, que é a última área do direito a chegar em termos de desenvolvimento. Apesar de já estar entre nós há muitos anos, a Lei da Ação Civil Pública é de 1985, mas até hoje não foi aplicada corretamente. Eu queria convidar você para fazer um curso desse que você falou, esse curso aqui na OAB do Rio de Janeiro, logicamente sujeito à aprovação da nossa presidente Ana Tereza Basílio, mas eu vou estar com ela em breve e vou sugerir exatamente esse curso para advocacia. Podemos fazer também no IAB, com a presidente Rita Cortez. Está convidado a ser meu indicado para o IAB. Você já está no IAB? Não, ainda não. Então, vou assinar a sua ficha, vou indicar a sua ficha para o IAB. Muito obrigado. E duas coisas me preocuparam, que eu vou te passar agora a palavra para você toda até o final. Um estudo que saiu recentemente sobre o DNA da população brasileira, não sei se você já teve conhecimento, está noticiado hoje, né, pela USP, em que deu o DNA da população brasileira europeia em 60% e 27% apenas africana. Isso vai ser um alvoroço para os que estão combatendo as ações afirmativas aí há tanto tempo, e a partir desde a DPF 186, para dizer que os brasileiros não tinham a maioria de descendência de africanos e, portanto, e africanos escravizados. Mas essa é uma peleja que vai entrar na nossa mira já já, mas com base no DNA, que a gente nem sabe se esses estudos conduzidos lá pela USP têm essa procedência toda, mas com certeza é mais um campo. E, por fim, o que seria, o que você acha que pode ter nesses campos para os jovens advogados nessas ações? Bom, primeiro, sobre essa questão do estudo da USP, eu confesso que não tive a oportunidade de ver ainda. Hoje eu estava ocupado muito com prazos, agora pela manhã, mas eu li algumas chamadas rápidas e, vendo pelo que você está falando, também vi uma mensagem, recebi uma mensagem no sentido de que havia uma grande presença também de DNA indígena, seria até muito maior do que eu imaginava, né? O fato é que, no Brasil, o racismo não tem nada a ver com o DNA. É, É fenotípico, é aparência. Todos nós sabemos que nós temos DNA europeu também, miscigenado. por diversas razões, inclusive por estupros que aconteceram no passado de nossas ancestrais. Só que o fato é que no Brasil não se liga para DNA. As pessoas olham para o rosto, para a cor da pele, para como é o cabelo, para como é o nariz, como são os lábios. Isso define a abertura ou fechamento de portas num país que é racista. É por isso que se exige uma heteroidentificação que não é baseada. Ninguém vai medir o DNA de alguém para saber se ele vai ser vítima de Então, esses racismo. traços Tem que olhar fenotípicos. como ele é. Esse é o racismo brasileiro. E nós podemos, não sei sobre. A USP é uma entidade seríssima. Acredito que não iriam brincar com dados assim. O que importa é que nada muda essa informação. Porque o que importa para a luta antirracista brasileira é o péssimo, o Traços racismo fenotípicos. praticado a partir da imagem das pessoas. E os jovens advogados são muito bem-vindos e convidados a fazer parte desse universo, aprendendo, refletindo e colocando em prática os direitos coletivos.
E na sua posse no Instituto dos Advogados Brasileiros. Você vai fazer esse curso aqui. E o tempo acabou. Então, agradecendo o Carlos Xavier, que nos dirige e nos assiste. Voltamos em breve com Pela Ordem com Humberto Adame. Muito obrigado. Tchau!